pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o Mar Vermelho. Para mim é uma das passagens mais significativas e mais fantásticas que existe na Bíblia. O que Deus fez com o seu povo, o livramento que Ele deu para o seu povo. Hoje nós vamos ler bastante, um texto bem longo, porque explica com detalhes pela Bíblia o que aconteceu ali no Mar Vermelho. Então vamos à palavra de Deus. Êxodo 14, primeiramente de 13 a 16. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Êxodo 14, 21 a 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E por fim, Êxodo 14, 27 e 29. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então essa é a passagem fantástica do Mar Vermelho. Como nós vimos ali, Moisés estava chegando com o povo de Israel após o grande livramento que Deus fez no Egito, após as pragas do Egito. De forma fantástica, Deus livrou o seu povo. E em toda a passagem fala que Deus endurecia o coração do faraó. Para quê? Para que o poder de Deus fosse manifestado, para que a glória de Deus fosse manifestada através desses prodígios. E diz aqui que o povo chegou numa hora e ficou encurralado. Na frente dele o mar e atrás o exército de faraó, que era imenso. E Deus falou para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que siga em frente. Mas como que ele ia seguir em frente com o mar ali? E a palavra diz que quando Moisés ele tocou com o cajado no chão, o mar se abriu. E foram feitas paredes de água à direita e à esquerda. Então vamos ver primeiramente qual que era a profundidade desse Mar Vermelho. Qual é a profundidade e qual era a profundidade na época aproximadamente. Hoje a profundidade do Mar Vermelho ela está em torno de 3.040 metros aproximadamente, a profundidade média. Então são 3 quilômetros de profundidade. Olha o tamanho, olha a profundidade disso. E Deus abriu o mar. Então imagina você olhar do lado direito, uma parede de água de 3 quilômetros, olhar para o lado esquerdo e uma parede de água de mais 3 quilômetros. E o povo passar no meio daquela parede em terra seca. Nós sabemos que quando você vai num rio, que você, antes de chegar no rio, você vai pisando, a terra é molhada, é como se fosse um pântano, porque fica encharcado. Então ali, tudo podia acontecer, a terra do mar poderia virar um pântano, ser difícil de o povo andar ali, se locomover. Mas a palavra diz que Deus tornou aquela terra seca. Olha que milagre maravilhoso. Além do milagre exorbitante de dividir a água daquele mar de 3 quilômetros de profundidade, a terra onde o povo passou ficou seca. Deus transformou aquela terra em terra seca. Diz que quando o povo atravessou ali, e pelos estudos diz que demorou aproximadamente uma noite inteira para o povo atravessar a dimensão que era aquele mar. Então o povo atravessou. Quando o povo estava mais ou menos ali atravessando, eles olharam para trás, os egípcios, Deus endureceu o coração do faraó e os egípcios foram acompanhando eles. E quando o povo atravessou, Moisés tocou na vara
e o mar encobriu e matou todo aquele exército do povo do Egito. Olha que milagre fantástico. Então o intuito desse vídeo é primeiramente para provar que isso realmente aconteceu. E isso eu estou dizendo para vocês não somente por parte da Bíblia. Existem vários estudos feitos na internet. Eu vou deixar o link aqui de um na descrição do vídeo, mostrando fotos, mostrando coisas significativas, pesquisas feitas por arqueólogos dizendo que sim, restos desse exército foram encontrados no fundo do Mar Vermelho, provando mais uma vez que tudo que está na palavra de Deus é a pura e mais perfeita verdade, que nós devemos acreditar e confiar no que Deus diz. Então esse Mar Vermelho aí, ele pode nos traduzir para nós hoje como nossos problemas. Se o seu problema tiver uma amplitude de 3 quilômetros de profundidade, digamos assim, um problema muito difícil, Deus é o único capaz de abrir esse problema e você transpor por ele. Da mesma forma que Deus lutou pelo seu povo de Israel, nós hoje somos a Israel de Deus. Nós hoje somos a Israel espiritual de Deus. Nós hoje somos o povo de Deus. Aqueles que creem em Jesus, que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pense nisso. Pense que o seu problema não é nada diante do teu Deus, diante do nosso Deus. Que o nosso Deus é muito maior que tudo. É claro que Deus poderia abrir o Mar Vermelho, afinal de contas foi Ele que criou o Mar Vermelho. Foi Ele que fez todas as coisas. Mas Deus mostrou através desse prodígio, um prodígio que o povo de Israel até hoje comemora pela Páscoa, e nós também sabemos que a Páscoa, digamos, eles comemoram isso na Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a libertação do povo de Israel, do Egito. E nós comemoramos a Cristo, nosso Salvador, como sendo a nossa Páscoa, como sendo o nosso Salvador. Então essa passagem tão maravilhosa, já descrita por filmes, já descrita por desenhos, existe um desenho fantástico que se chama O Príncipe do Egito. Não deixe de assistir. Para mim é um dos desenhos mais fidedignos que existe dessa passagem. É maravilhoso. O Príncipe do Egito. Assista. É um desenho que vai mexer com você. E ali mostra o poder de Deus agindo através do seu povo, agindo através de Moisés, o seu servo. Vamos crer nesse Deus maravilhoso. Vamos crer em tudo que a Bíblia diz. Não dar ideia à ciência. A ciência tenta desmistificar a Bíblia, como se a Bíblia fosse algo místico, algo mágico. Não, a Bíblia é algo real, escrito por homens reais e inspirados totalmente pelo Espírito Santo. A Bíblia inteira é verdade. Tudo que Deus faz é perfeito. E Deus mostrou através dessa passagem tão maravilhosa que realmente existiu, que Ele pode abrir e acabar com o seu problema e com o meu problema. Basta nós fazermos o quê? Buscarmos a Deus, nos santificarmos, pregarmos a palavra de Deus a toda a criatura, porque foi o que Jesus diz. Este é a grande comissão que Jesus nos deu, pregar o Evangelho de Cristo a toda a criatura, para que essas criaturas se tornem filhos de Deus. Através de nós? Não, nós não temos esse poder, mas através do Espírito Santo. Nós devemos lançar as sementes. É o que eu estou fazendo aqui para vocês, para que essas sementes germinem através do Espírito Santo e que almas sejam trazidas a Cristo e sejam salvas do inferno. Ok? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje e que eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita, e compartilhe essa mensagem. E ative todos os sininhos das notificações para você ficar por dentro das novidades que eu trouxer aqui no canal. Tudo bem? Valeu e até o próximo.